Muito boa tarde, estimados alunos do 7º ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula da quinta semana e também a penúltima deste período de nivelamento. Nesta aula, daremos continuidade à revisão sobre teoria, conversão de medidas e resolução de situações-problemas. Nesta semana, com ênfase em unidades de volume do sistema métrico decimal, medidas de capacidade e medidas de massa. Como sempre ressalto, é muito importante que vocês assistam a todas as aulas, participem do chat e façam os exercícios das listas de nosso período. A nossa AE especial sobre todo o conteúdo do período de nivelamento está prevista para ser realizada presencialmente no próximo dia 4 de março. Aproveitem, então, para revisarem e praticarem todo o conteúdo que está no AVA e não deixem de postar eventuais dúvidas em nosso fórum. No mais, boa aula a todos. Passemos à correção de nossa situação-problema, que ficou para casa, para vocês resolverem. Espero que, ao corrigir, todos vocês tenham acertado. O enunciado é o seguinte: a parte interna de um freezer horizontal mede 1,5 m de comprimento, 60 centímetros ou 0,6 metros de largura e 95 centímetros de altura. Qual é a capacidade desse freezer em litro? Então, esta questão aqui está claro que já aborda aquela relação entre medidas de capacidade e medidas de volume, porque temos aqui unidades métricas lineares, ou seja, unidades métricas de comprimento, e pede-se o cálculo do volume e depois a capacidade desse freezer em litro. Então, qual é a estratégia? Primeiramente, vamos calcular o volume desse freezer, aqui representado por essa ilustração, e depois vamos converter essa medida de volume para a medida de capacidade em litro. Então, passemos à resolução. Primeiro passo, aqui para o cálculo de volume, vamos fazer a conversão a uma única unidade de medida. E como já vimos em questões anteriores, há várias maneiras, há várias formas de fazer essa conversão, de escolher qual a medida mais adequada. Como está sendo pedido aqui em litro o resultado, e nós sabemos que a unidade de capacidade de 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico a unidade de volume. Por outro lado, podemos eliminar todas essas vírgulas aqui e convertermos tudo para a menor unidade, que é centímetro. Depois, fazemos o cálculo, convertemos tudo para decímetro cúbico e já teremos o resultado em litro, automaticamente. Então, transformando em centímetro, 1,5 m é o mesmo que
105 centímetros. 6/10 de 1 metro é o mesmo que 60 centímetros. E a altura já está em centímetro. Então, próximo passo, vamos calcular o volume do freezer, que tem a forma de um prisma. E nós já vimos que o volume de um prisma ele é dado pelo produto das 3 dimensões, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Então, convertendo aqui em centímetros, como já fizemos, vamos multiplicar 105 vezes 60 vezes 95. Vamos fazer o cálculo aqui primeiramente. 60 vezes 105. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes nada, com 3, 3. 6 vezes 1, 6. O zero de 60, acrescentamos aqui 6.300 centímetros quadrados. É a área da base desse prisma. Mas nós queremos o quê? O volume. Então, vamos multiplicar a área da base pela altura. 6.300 vezes 95, 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 6, 31, 31. 9 vezes 3, 27, vão 2. 9 vezes 6, 54, e 2, 56. Adicionando as parcelas, 5, 8, 3 e 6, 9, 5. Acrescentando os dois zeros aqui do multiplicando, 598.500 o quê? Centímetros cúbicos. Mas nós queremos o resultado em litro. E qual medida de volume que corresponde ao litro? É o decímetro cúbico. Então, transformando 598.500 centímetros cúbicos. Lembrando que medidas cúbicas de uma unidade menor para uma maior, vamos dividir por 1000, ou seja, a vírgula vai se deslocar 3 casas à esquerda. Então, a vírgula vai ficar aqui 598,500. Como esses dois zeros podemos desprezar, ficamos com 598,5 decímetros cúbicos, que, por sua vez, é igual a 598,5 litros, pois o que está sendo pedido aqui é a capacidade desse freezer em litro. Logo, a resposta, a capacidade do freezer é 598 litros e meio. Espero que todos tenham acertado esta questão. Mais uma situação problema. Vamos ver aqui o enunciado. O dono de uma indústria farmacêutica importou 10 frascos de 5 litros cada de um produto. Ele pretende revender esse produto em frascos de 20 centímetros cúbicos. Quantos frascos esse empresário formará para vender? Muito bem. Vamos ver aqui, então, o enunciado, interpretar. Aparentemente é uma questão simples. Nós temos aqui 10 frascos de 5 litros cada. Nós podemos calcular aqui o total e depois transformarmos em medida de volume, essa medida aqui de capacidade em medida de volume, pois os frascos estão aqui representados em medidas de volume. Vamos fazer o cálculo do total de produto, dividir por esse valor aqui, já estaremos em condições de responder o que está sendo pedido
aqui na questão. Passemos aqui a resolução. Primeiro passo: o cálculo da quantidade de produto em litros. 10 vezes 5, 50 litros. Bem simples esse cálculo, né? Depois, nós vamos transformar essa quantidade em litros para centímetros cúbicos. Por que para centímetros cúbicos? Para fazermos a operação, a divisão aqui pelo valor de cada frasco. Como sabemos, 50 litros equivalem a 50 decímetros cúbicos. E como o produto está condicionado em frasco de 20 centímetros cúbicos, como dissemos, vamos transformar 50 decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, vamos nos lembrar, de decímetro cúbico para centímetro cúbico, nós vamos deslocar para uma casa inferior da medida de volume. Vamos nos lembrar que para isso nós temos que multiplicar por 1000. Ou seja, vamos deslocar a vírgula ou acrescentar zeros 3 casas à direita. A gente pode fazer isso utilizando uma tabela de conversão de volumes ou pelo método prático, né, que nós já vimos. 50 decímetros cúbicos vezes 1000. Temos aqui, então, 50.000 centímetros cúbicos. Isso pelo método prático. Lembrando que aqueles que tiverem dificuldade, que prefiram utilizar a tabelinha, temos aqui de decímetro cúbico para centímetro cúbico, vamos multiplicar por 1000, e foi o que acabamos de fazer aqui. Então, temos 50.000 centímetros cúbicos. Para sabermos a quantidade de frascos que serão formados, vamos dividir 50.000 centímetros cúbicos por 20 centímetros cúbicos. Cancelando um zero aqui, no numerador e no denominador, ficamos com 5.000 por 2. Como sabemos, a metade de 5.000 é 2.500 frascos. Então, a resposta serão formados 2.500 frascos. Então, questão bem simples, basta nos lembrarmos aqui dessa relação entre unidade de capacidade, litros, e de volume, decímetro, centímetro cúbico, e fazermos a transformação adequada e os cálculos necessários. Está pronta, então, essa nossa questão. Vamos passar agora à revisão de unidades de massa. Mas antes de passarmos às tabelas de conversão e revisarmos como fazemos essa conversão, vamos fazer uma abordagem aqui que é muito comum nós utilizarmos peso no lugar de massa. Então, vamos fazer o relacionamento entre essas duas unidades aqui. Então, como eu disse, essa abordagem é um assunto estudado por vocês em física. Mas nós vamos fazer aqui uma brevíssima abordagem apenas para fazermos uma distinção entre essas duas palavrinhas, massa e peso. Vamos nos lembrar o seguinte: no cotidiano, a gente costuma ir a uma balança, subir em uma balança e normalmente dizemos: estou pesando tantos quilos, né? Em verdade, essa é uma afirmação
equivocada. Em verdade, não é o nosso peso que é dado em quilos ali pela balança, mas sim a nossa massa. Então vamos ver o que cada uma dessas duas palavras significa. A massa, de uma maneira bem simplificada, é a quantidade de matéria existente em um corpo qualquer. E o peso é a força da gravidade que atrai os corpos para um determinado planeta, satélite ou qualquer outro astro celeste. Enquanto a massa em física representamos por m, a massa de um corpo é a mesma em qualquer lugar, ou seja, se temos 60 kg aqui na Terra, vamos ter em qualquer outro lugar do universo. Já o peso varia de acordo com a força gravitacional, que é essa força que atrai os corpos para um astro celeste. E essa força gravitacional é representada pela letra G. E o peso é dado pelo produto da massa vezes a gravidade. E o resultado é expresso em Newton, em homenagem ao grande físico e matemático inglês Isaac Newton. E representada essa unidade em N. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa de massa igual a 70 kg, ou seja, essa pessoa subiu na balança e viu lá marcado 70 quilos. Enquanto na Terra ela sujeita aqui a uma força G, que é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque a força da gravidade ela tem uma aceleração e é expressa em metros por segundo ao quadrado. Então, a força G na Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa pessoa ela vai ter, aqui multiplicando o peso dela, a massa 70 vezes 9,8, vai ter aproximadamente 686 newtons, enquanto essa mesma pessoa na Lua terá um peso de aproximadamente 112 newtons, ou seja, 70 quilos vezes 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso dela na Lua será de 112 newtons. Então, uma diferença bastante significante. Então, aqui está explicado o que é o peso. Passemos para a nossa próxima abordagem. Então, vejamos agora a tabela de medidas de massa e transformação dessas unidades. Bom, temos aqui uma tabela bastante simples que se assemelha muito à tabela de medida de capacidade e também de metros simples. Ou seja, a cada deslocamento para os múltiplos ou submúltiplos é uma variação simples, de 10 em 10. Vejamos, então, o Sistema Internacional de Medidas adota como unidade de medidas de massa o grama. Muita gente associa o quilo ou quilograma, mas, em verdade, a unidade de massa é o grama. Seus múltiplos são o decagrama, como o próprio prefixo indica, 10 gramas. O hectograma, hecto significa 100 vezes a unidade básica, ou seja,
100 gramas. E quilo, cujo prefixo significa 1000, o quilograma vale 1000 gramas. Da mesma forma, os submúltiplos. O decigrama equivale a 1/10 do grama. Então, temos aqui o centigrama, prefixo CG, 1/100 do grama. O miligrama, 1/1000 do grama. Então, temos aqui, nesta linha inferior, a relação entre os múltiplos e submúltiplos e a unidade básica. 1 grama, deca, 10 gramas, 100 gramas, 1000 gramas. E aqui, 1/10 de grama, 1/100 de grama e 1/1000 de grama. Vamos ver, da mesma forma que mostramos em outras tabelas de conversão, essa relação. Ou seja, para transformarmos 1 quilograma em 1 hectograma, vamos multiplicar por 10. Ou seja, 1 quilograma equivale a 10 hectogramas. Por sua vez, 1 hectograma equivale a 10 decagramas. 1 decagrama equivale a 10 gramas. Por sua vez, 1 grama equivale a 10 decigramas. E o decigrama equivale a 10 centigramas, que por sua vez equivale a 10 miligramas. Da mesma forma que nas outras tabelas de conversão, para passarmos de uma unidade menor para uma imediatamente superior, nós vamos dividir por 10, ou seja, 1 miligrama equivale a 1/10 de centigrama, e este equivale a 1/10 de decigrama, que por sua vez equivale a 1/10 de grama, e assim por diante. Se quisermos transformar de uma unidade para 3 superiores, nós vamos dividir por 10 vezes 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, ou seja, vamos dividir por 1000. Ou ainda, a vírgula vai se deslocar 3 casas à esquerda. Então, é bastante simples essa tabela de transformação de unidades de medidas de massa, uma vez que já estudamos as outras tabelas de conversão. Passemos, então, à resolução de uma situação problema, já envolvendo unidades de massa, que acabamos de ver a tabela de conversão de medidas. Então, vejamos o enunciado. Maria aprendeu sobre reciclagem na sua escola e começou a colocar em prática os conhecimentos adquiridos para separar o lixo de sua residência para a coleta seletiva. No fim de semana, os pais de Maria fizeram um churrasco e ela conseguiu juntar 200 latas de alumínio de cerveja e de refrigerante. Questão A. Se cada lata tem 14 gramas e meio, quantos decagramas Maria conseguiu juntar com as latas do churrasco? Então, essa aqui é a primeira pergunta. Letra B. Maria
resolveu vender as latas de alumínio que juntou no churrasco. Sabendo que 1 quilograma de alumínio vale R$ 2,80, quanto Maria arrecadou com a venda das latas? Então, temos aqui a quantidade de latas de alumínio que Maria conseguiu reunir e aqui o peso de cada lata, independente de ser de cerveja ou de refrigerante, é do mesmo material, de alumínio e do mesmo peso. Então, ficou fácil de calcularmos o valor que Maria arrecadou. Para atendermos a letra A, nós vamos transformar este valor em decagramas. E para a letra B, nós precisamos de saber quantos quilogramas ela reuniu para depois calcularmos o valor que ela arrecadou, uma vez que a cada quilo ela vende por R$ 2,80. Então, passemos aos cálculos. Primeiro passo, vamos calcular a massa de latas conseguidas por Maria. Bom, a gente sabe, a gente tem como informação que cada lata tem 14,5 gramas. Vezes 200, vamos fazer o cálculo. 200 vezes 14,5. 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2 vezes 4, 8. E 1, 9. 2 vezes 1, 2. 290. Acrescentamos 2 zeros. Quantas casas decimais nós temos? Uma. Então, temos aqui 2.900 gramas. Para respondermos a letra A, está sendo pedido esse valor em decagramas. Ora, se temos aqui 2.900 gramas, para transformarmos para decagramas, vamos nos lembrar que um prefixo deca, um decagrama equivale a 10 gramas. Então, basta dividirmos por 10. 2.900 gramas dividido por 10 é igual a 290 decagramas. Então, agora, nós queremos para a letra B, letra A já está aqui respondida, 290 decagramas. E para a letra B, nós queremos saber o valor da massa em quilogramas. Ora, de decagrama para quilograma, nós temos aqui decagrama, hectograma, quilogramas. Então, a vírgula vai se deslocar 2 casas à esquerda. 290, 1, 2. 2,9 quilogramas. A vírgula deslocou-se 2 casas à esquerda. Então, Maria juntou 2,9 quilogramas de latas de alumínio, ou seja, 2 quilogramas e 900 gramas. Quanto vale cada quilograma? R$ 2,80. Logo, 2,80 vezes a quantidade de quilogramas, vezes 2,9, vamos fazer esse cálculo aqui. 2,8 vezes 2,9, nós multiplicamos tudo como se inteiros ou naturais fossem.
8 vezes 9, 72, vão 7. 8 vezes 2, 16, e 7, 23. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Adicionando as parcelas, temos 2, 3 mais 8, 11, vai 1. 1 e 2, 3, mais 5, 8. Ou seja, R$ 8,12. Então, já temos aqui respondidas as duas perguntas das letras A e B. E a resposta fica: letra A, 290 decagramas. E letra B, Maria arrecadou R$ 8,12. Então, questão simples também, né? E já estamos aplicando aqui os conhecimentos revisados sobre unidades de massa. Próximo exercício, mais uma situação-problema. E a partir deste exercício, vamos fazer uma revisão geral sobre tudo o que abordamos sobre sistema métrico decimal nessas últimas aulas. Então, passemos aqui ao enunciado. O perímetro de um quadrado é 2 decâmetros. Calcule a medida do lado desse polígono em decímetro. Então, temos aqui esta figura representando esse quadrado. Temos aqui como lado a letra L, uma vez que é exatamente este valor de L que está sendo pedido. E o perímetro do quadrado, ou seja, a soma de todos os lados, equivale a 2 decâmetros. Então, é uma questão bastante simples, mesmo a título de revisão, como dissemos. Passando aqui à resolução propriamente dita. Primeiro passo, nós vamos converter essa medida do perímetro que foi dada em decâmetro para decímetro. Por quê? Exatamente porque a resposta está sendo pedida em decímetro. Então, decâmetro para decímetro. Vamos nos lembrar. Depois do decâmetro vem o metro. E depois do metro, o decímetro. Ou seja, a vírgula vai deslocar-se 2 casas à direita. Ou seja, acrescentamos 2 zeros. Decâmetro, metro, decímetro. Então, o perímetro do quadrado equivale a 200 decímetros. Então, ficou fácil agora calcularmos o valor do lado, né? Por quê? O quadrado, ele tem, como sabemos, os 4 lados de medidas iguais. 4 lados congruentes. Como o perímetro do quadrado é 200 decímetros, para encontrarmos o valor de um lado, vamos dividir por 4. Dividindo 200 por 4, obtemos 200 dividido por 4, 20 por 4, 5, acrescenta um zero, igual a 50. Portanto, questão bastante simples. E a resposta, o lado do quadrado mede 50 decímetros. Próximo exercício é mais uma situação-problema. E a exemplo do que temos feito em nossas aulas,
essa atividade vai ficar para vocês fazerem em casa e corrigiremos na nossa próxima e última aula do nosso período de nivelamento. Espero que todos consigam fazer. É uma questão relativamente simples. Então, vamos ver aqui o enunciado. Um retângulo tem 36,8 metros de comprimento e sua largura corresponde a 3/4 da medida de seu comprimento. Calcule o perímetro do retângulo em decâmetro. Então, colocamos aqui comprimento representado pela letra C e o lado 3/4 de C. Então, fica essa atividade para a nossa próxima aula e espero que todos vocês tenham entendido essas atividades que apresentamos na aula de hoje. Caso algum ponto não tenha ficado muito claro, retornem o vídeo até o local. Permanecendo alguma dúvida, postem a questão em nosso fórum no AVA. No mais, muito obrigado, bom estudo a todos e até a nossa próxima aula.